Vamos dar continuidade, então, ao estudo do tema dessa revista que adotamos, que é uma pergunta, né, dinheiro para a igreja. Nós temos tratado sobre o dinheiro, como nós devemos lidar com ele, falamos sobre várias coisas, e o tema de hoje é a alegria do contentamento. Convido você a abrir a palavra do Senhor, então, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versos 10 a 13. Filipenses 4, versos 10 a 13, que diz assim a palavra do Senhor. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que nos ilumine no estudo da sua palavra e também na compreensão do tema da lição de hoje. Senhor Deus, louvado seja o Senhor, porque temos a sua vontade revelada e necessitamos, ó Deus, da iluminação do seu Santo Espírito. O Senhor conhece cada coração e cada mente o que se passa, mas que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha conceder misericórdia e graça para que todos nós possamos aprender, ó Deus, a respeito do contentamento, a viver, ó Deus, dia após dia, descansando no Senhor, colocando as nossas súplicas, ações de graças, petições diante do Senhor, como diz a sua palavra. Que nesse momento, Senhor, o Senhor venha nos dar compreensão da sua palavra, no estudo, Deus, desse riquíssimo, Deus, tema, que em nome de Jesus, o Senhor venha conceder graça a cada irmão aqui, e aqueles ainda que não converteram-se ao Senhor, a Deus, que o Senhor possa converter os corações ainda não convertidos, e abrir os olhos para que todos nós possamos estar em comunhão com o Senhor, com a sua igreja, vivendo, ó Pai, apesar das tribulações, e no meio, Deus, das tribulações, das provações, saber viver contente ao Senhor, olhando para a nossa satisfação, que é o Senhor Jesus, o pão da vida. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos iluminar na compreensão da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Todos nós buscamos felicidade. Nós buscamos felicidade lá quando nós somos pequenos, na infância, no presente, né, esperando o nosso aniversário, Natal, aguardando aquele presente, aquele boneco, aquela boneca, aquele carrinho, né, quando nós somos crianças, aqueles que se lembram, né, da infância, de aquilo que nos traz felicidade, o nosso amigo, né, quando não via a hora de chegar ao final de semana ou depois da escola poder brincar e encontrar felicidade naquilo também, né? Quando adolescente, também sonhamos, quando no finalzinho da adolescência sonhamos tirar a nossa CNH, né? Completar a maioridade, 18 anos, e planejamos tantas coisas, né? E depois querer cursar uma faculdade, um trabalho, ter o carro, construir família, sonha com casamento, depois do casamento ter filhos e progressão no trabalho, e buscamos felicidade, né? Estar de alguma forma contentes. E existe uma frase muito famosa, né, que talvez você já tenha dito nas brincadeiras, né, a gente acaba falando que a felicidade do pobre dura pouco, né?
E tudo isso gira em torno, muitas vezes, do dinheiro. E o dinheiro é uma coisa que eu aprendi, isso, ouvindo uma pregação, que geralmente as pessoas não têm problema com dinheiro. Inclusive as pessoas falam, meu problema não é o dinheiro é a solução, né, do meu problema. E você vê para-choque de caminhão no carro dizendo sobre dinheiro não traz felicidade, então me dê o seu e seja feliz, né? Você deve ter ouvido isso. E interessante que o Senhor Jesus ele colocou nos evangelhos ali, quando nós lemos, que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve as riquezas ou a Deus. Interessante que ele colocou riquezas ali, ele não colocou outra coisa a não ser riquezas. Ali a palavra no original é mamon, né? O Deus do dinheiro. E às vezes nós falamos sobre idolatria e nós só pensamos a idolatria naquela denominação, né? A católica romana. E nós esquecemos que muitas vezes nós idolatramos também o dinheiro, as coisas, e pecamos da mesma forma. Você deve ter já presenciado algum momento em que as discussões, as brigas, no fim das contas, era o quê? Dinheiro. E as pessoas lutam isso na nossa cabeça, não é bem o dinheiro, na verdade é o que é justo, né? O que é justo é justo, mas na verdade era o dinheiro que estava por trás. Perceba, o dinheiro, ele tira a nossa paz, muitas vezes, em meio às discussões. Você até vê casos de morte na família sendo divididas por causa do dinheiro, herança, né? E as pessoas brigam por causa do dinheiro. O dinheiro é um Deus, né? O dinheiro é um Deus. O Senhor Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, a dois deuses. Um falso Deus, o dinheiro, ou a Deus, o Yahvé. E se você perguntar, eu achei interessante isso, né? Vendo o pastor pregar sobre isso, se você perguntar para um crente, você tem problema com dinheiro? Ele fala, não. Se eu perguntar para um pastor, se alguém chegou a um pastor pedir aconselhamento por problemas, ele vai ouvir sobre adultério, sobre problemas de todas as formas, mas alguém chegar a perguntar e pedir conselho para o pastor, e perguntar para o pastor, ou pedir conselho, pastor, eu tenho problema com dinheiro. Eu não sei se o pastor aqui da nossa igreja não está presente, se ele já viu isso alguma vez, chegar e eu tenho problema com dinheiro, eu não consigo, eu preciso de mais, eu preciso trocar as coisas o tempo todo, eu preciso comprar. E então as pessoas, eu e você, às vezes achamos que nós não temos problema com dinheiro. É interessante que o Senhor Jesus falou sobre isso, que ninguém pode servir dois senhores. Se o Senhor Jesus, o Deus encarnado, disse isso, que nós temos problema com dinheiro, é porque nós temos problema com dinheiro. A dificuldade é reconhecer que nós temos o problema com o dinheiro. O problema não está em pedir, talvez, conselho para o pastor, mas nós reconhecermos que nós temos problema. Interessante que o Senhor Jesus, no contexto, sempre envolve a ansiedade, né? Ele fala para não andar ansiosos por coisa alguma, comer, vestir, porque o Pai cuida de nós. Como Ele cuida das flores, Ele cuida dos animais, Ele cuida de nós. E sobre a alegria do contentamento, você saber estar contente em toda e qualquer situação, é uma coisa que nós temos que dar um passo de fé. Não fé como o mundo prega, né? Os 3 Fs, né, que você vê pela internet aí. Força, foco e fé, como se fosse algo bastante banalizado. Mas é fé e contentamento na pessoa do Deus e do seu Filho. E o Salmo 73, muito conhecido, Asaf, ele relata a sua própria experiência. Perceba lá no Salmo 73, nós vamos ler, mas se você quiser ler depois na sua casa, ele vai falar sobre a inveja. E é outra coisa também que a inveja as pessoas acham que não tem. Eu não sei se você já pediu perdão a Deus em relação ao problema com o dinheiro e problema com a inveja. É você olhar para os outros e cobiçar aquilo que elas têm, a família,
os bens materiais, o salário, você não está contente. Você procura estratégias para alcançar o seu objetivo final, é de estar com o dinheiro suficiente que você acha que deve estar. Então você, ao buscar um trabalho, você vai pensar no dinheiro somente. Um casamento, você vai olhar para o dinheiro somente. E Asaf, depois, se você quiser ler, ele começa então a contar a sua experiência. Ele fala que ele viu os ímpios. E os ímpios eram fortes, saudáveis e viviam na vida do pecado. Eles tinham recursos suficientes e ele olhava para a vida dele, que servia a Deus, e ele não via isso na vida dele. E Asaf, ele começou a invejar, né, aquilo. Ele fala que ele quase tropeçou. Ele ali é o testemunho de Asaf, e que serve para todos nós também, olhar para os recursos das pessoas e achar que naquilo você pode encontrar felicidade. Então, se você ganha X, mas se você ganhasse X mais R$500, resolvia o seu problema. Eu não quero tanto, né? Assim como a gente fala, eu não quero tanto a mais. Eu não quero milhões, eu quero ter, né, uma situação melhor um pouco na nossa vida. E assim nós tentamos, na nossa mente, maquinando coisas para tentar justificar a inveja, né, o desejo pelas coisas, pelo dinheiro. Então, ali Asaf, ele começa a olhar para as pessoas que não serviam a Deus e percebiam que eles eram saudáveis, fortes, bonitos, pessoas bonitas. E começou a invejar aquilo tudo. E ele quase tropeçou. Aqui o apóstolo Paulo, né, em Filipenses capítulo 4, verso 11 a 13, ele vai falar a respeito disso também. Ele diz aqui no verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Depois vamos chegar no final aqui, no verso 13, que ele vai falar sobre que ele pode passar por todas as coisas, né, sabendo que ele está sendo fortalecido naquele que fortalece ele, que não é ele mesmo, as pessoas, as coisas, mas o próprio Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo está grato aos filipenses pela ajuda que ele tinha recebido deles, financeira, cuidados. E o verso 11 ele diz, o momento que ele estava passando na sua vida, o apóstolo Paulo, o maior, que alguns dizem o maior missionário de todos os tempos, né, percorreu todo mundo daquela época, né, pregando o evangelho, anunciando e avançando com o reino de Deus. Ele diz aqui no verso 11, digo isso não por causa da pobreza. E aqui a pobreza que o apóstolo Paulo é a pobreza mesmo, material, ele está passando por necessidade. Ele diz aqui porque ele está grato aos filipenses, não pelos recursos que ele tinha recebido dos filipenses, financeiro, material, e ele falava isso, ele confirma aqui no verso 11, ele não estava dizendo isso por causa que ele estava passando por necessidade, não simplesmente por estar recebendo aqueles recursos, mas porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Aqui o apóstolo Paulo, então, conta também o seu relato, ele diz que ele aprendeu a viver contente. Ele não nasceu assim, mas ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo estava passando por necessidades e coisas básicas. E aqui ele diz, eu aprendi a viver contente assim. E não só pela pobreza que ele estava passando, mas veja no verso 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E você sabe, eu sei muito bem, sabemos muito bem que o apóstolo Paulo ele passou por humilhação na igreja de Corinto, ele foi expulso diante das autoridades da época, ele foi maltratado, então ele foi humilhado, mas também honrado. Ele sabia passar por todas essas circunstâncias
porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, e ele continua no verso 12, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Então, o apóstolo Paulo, a sua vida, ela se repousava no contentamento. Ele sabia que, independente da situação, pobreza ou abundância de recursos, ele sabia viver contente, porque ele não vivia de acordo com a situação. Um dia ele estava alegre, outro dia ele estava irado com Deus, mas ele estava contente em toda e qualquer situação. E nós encontramos então a razão de Paulo fazer essa tal declaração aqui. E nós não devemos esquecer que o apóstolo Paulo estava sob a inspiração do Espírito Santo. Ele não estava falando como um homem simplesmente, lógico, era um homem inspirado por Deus, mas debaixo da vontade de Deus. Aquilo que o apóstolo Paulo estava ensinando era a vontade de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. E aqui tem um versículo, então, no verso 11, é um versículo que muitas vezes, de forma isolada, é interpretado de forma equivocada. E talvez você e eu já fizemos isso. Que é o versículo 13, que diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei se você já disse isso de uma forma fora de contexto. Existem alguns textos fora de contexto que pode trazer, ao invés de uma interpretação correta, uma interpretação equivocada, que às vezes nós criticamos muitas vezes as pessoas que são da linha chamada reformada, né? A respeito de prosperidade e outras coisas. E esse versículo, assim como aquele versículo também muito conhecido, abrindo parênteses aqui, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei, né? O contexto era de disciplina ali, né? O Senhor Jesus estava ensinando a respeito de como, quando você tem um problema com o seu irmão, você vai até lá e resolve, e se ele não te ouvir, você leva mais um, se não te ouvir, leva então para a igreja. Perceba, ali o contexto não é para justificar o número baixo, por exemplo, na reunião de oração, né? Às vezes nós oramos, quando tem um número pequeno de pessoas, nós oramos e falamos esse versículo para justificar a falta, talvez, de alguns de vontade de orar com a igreja. Nós tentamos justificar que onde tiver 2 ou 3, Deus vai ouvir, né? Realmente Deus ouve. Se tiver um só, Ele vai ouvir. Se você estiver lá na sua casa sozinho, Ele vai ouvir. Mas ali o contexto era de disciplina, né? E nós esquecemos, tiramos do contexto para justificar, talvez, a falta de compromisso nosso de não vir até a reunião de oração. E isso não é verdade. Isso pode trazer até uma interpretação errada e não resolver os nossos problemas dia a dia, e usamos até a palavra de Deus para justificar. E aqui é um outro versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja, tudo posso é porque o apóstolo Paulo, veja o que ele estava dizendo antes. Ele estava dizendo sobre escassez, pobreza, abundância, honra, humilhação. Ele podia passar por todas as coisas, porque ele sabia que ele estava sendo fortalecido em Deus. Então, tudo posso naquele que fortalece, não é que você pode fazer todas as coisas, né? Que talvez alguns já interpretaram dessa forma, é que você pode passar por toda e qualquer situação, porque quem está fortalecendo a sua vida é Deus, seja em abundância ou escassez. E é por isso que o apóstolo Paulo ele diz que ele aprendeu a viver contente. Então, o contentamento não é simplesmente viver como o mundo prega, é viver de forma simples. E é interessante que cada momento, cada época aí, você vai ver, se você tem acesso à internet, você vai ver isso, se você lê livros, se você assiste programas da TV, pessoas que, épocas e épocas de moda, surge alguma coisa nesse humanismo secular de tentar resolver os próprios problemas emocionais,
problemas de relacionamento, problemas diversos da vida, com alguma coisa que surge, uma moda. Por exemplo, O Milagre da Manhã. Não sei se você já viu, um livro muito famoso, best-seller, vendeu milhões, que se você acordar às 5 da manhã, todos os dias, você vai perceber, diante da ciência que prova isso, você vai perceber que sua vida vai mudar, porque seu dia vai render muito. Então, se você for acordar muito cedo, o seu dia vai ser maravilhoso. Se você fizer a dieta low carb, a sua vida vai mudar. Se você tomar o suco detox, cada época é um, com couve, maçã e algumas outras coisas, a sua vida vai mudar. Se você praticar esportes, a sua vida vai mudar, você vai ter disposição, então os seus relacionamentos, a maneira que você trata o seu cônjuge, os seus filhos, vai mudar. E eu poderia trazer vários exemplos aqui. Dizem que até mesmo, quando você passa por um procedimento estético, segundo a ciência, é como se ali fosse um marco que a sua vida vai mudar também dali para frente. Então, se minha orelha está orelha de abano, como é a minha aqui, se você fizer um procedimento estético e a partir daquele momento para frente, eu sou outra pessoa, Se eu rapar minha cabeça, ali é um marco da minha vida, dali para frente eu serei outra pessoa. Veja, o humanismo secular está o tempo todo te oferecendo coisas, prometendo coisas que ele não vai cumprir. E aqui o apóstolo Paulo ensina que nós, cristãos, agora falando, nós devemos aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. É aprender. Porque se nós continuarmos a viver dessa forma, tentando justificar o porquê eu tenho essa vida, colocando aquilo que aconteceu muitas vezes no passado, no presente, o que vai acontecer ainda, eu não consigo viver porque eu passei por isso, eu não consigo viver porque talvez eu vá passar por isso, você não vai sair, você vai tentar procurar mecanismo, assim como o humanismo, o mundo procura resolver os seus problemas. Então, você vai precisar, ao tempo todo, comprar coisas, trocar coisas. Aí você vê até, mesmo às vezes, pessoas que casaram por diversas vezes. Eu estava ouvindo um estudo de uma mulher que chegou ao pastor, pedir aconselhamento, que ela passou por um casamento bastante difícil, de violência, e ela tinha ido num casamento, no outro, e ela chegou a um desses terapeutas para passar por uma sessão para tentar resolver o seu problema, e aquela pessoa disse para ela arrumar um trabalho. Para ela arrumar um trabalho, porque o trabalho traria a ela mais honra, que você está trabalhando por algo que você vai receber, e assim. Só que o interessante é que aquela mulher chegou à conclusão que isso não ia resolver o problema dela. Que um trabalho diferente não ia resolver o problema dela. Mas quando ela encontrou, ela não era cristã ainda, mas quando ela encontrou a Cristo, ela sabia que em Cristo a sua satisfação seria resolvida de forma perfeita, porque ela saberia viver contente em toda e qualquer situação. Ela aprendeu, veja, todo aquele estudo que aquele terapeuta fez a vida inteira, as experiências que ele teve, não resolveu o problema dela. Porque ela sabia que o trabalho não ia tirar essas dificuldades emocionais que ela tinha. Mas quando ela encontrou a Cristo, ela encontrou tudo o que ela precisava. Talvez anos de experiência, muitos cristãos ainda não compreenderam isso, até hoje. Dizem que creem em Deus, mas quando fala sobre Cristo, satisfação, não consegue ainda. Mas o apóstolo Paulo aqui nos ensina que ele aprendeu a viver contente. Você e eu passamos por diversas situações difíceis. Às vezes nós achamos que só nós temos as nossas dificuldades, as nossas incertezas, mas as pessoas ao nosso redor estão o tempo todo vivendo dessa forma. O que vai diferenciar nós das outras pessoas é o que o apóstolo Paulo nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo, que é viver contente
em toda e qualquer situação. E toda e qualquer situação você aprendeu a ser humilhado, você saber viver contente. Um casamento tumultuoso, saber viver que Deus está no controle e você precisa descansar apenas no Senhor Jesus e não colocar no outro tudo que você acha, né, que deve ser de acordo com a sua vontade. Tanto Paulo como o escritor da Epístola aos Hebreus nos fala da alegria em contentar-nos com as bênçãos que o Senhor nos concede, porque somos guardados pelo Senhor, segundo Timóteo 6, 6-9, Hebreus 13 e verso 5. Mas qual o segredo, então, da felicidade? Já que estamos falando sobre contentamento. Qual que é o segredo? Como que eu alcanço? Como que eu chego lá? Se você digitar isso na internet, no YouTube, vai passar diversas coisas, né? De como alcançar a felicidade. E como eu estava dizendo aqui, o humanismo secular ele vai trazer diversas opções para você. Ver uma vida minimalista, então a sua casa deve ser simples, você não precisa de mais coisas para ser feliz. Humanismo, não estou falando nem da Bíblia. Você precisa de um carro simples, ou não ter nem carro. Né? Houve uma época, uma moda, que não vale a pena você comprar carro, vale a pena você andar apenas de Uber, né, táxi, porque não precisa. Né, os jovens buscam isso. Você investir na Bolsa de Valores, cresceu exponencialmente isso, você não depender do banco, mas você saber administrar os seus recursos e saber você mesmo investir, viver uma vida simples. Você não precisa casar-se com a pessoa, apenas você se junta com ela e você passa a viver. Para que casamento? Isso é coisa antiga, né? Você não precisa ter compromisso tanto assim com as pessoas, né? Viver uma vida simples, então ter uma casa simples, um carro simples, é isso que basta. Saber aproveitar melhor o seu tempo, fazer várias viagens. Se você procurar o que é felicidade, o segredo dela, né? Você vai ver vários conselhos que aparentemente parecem ser legítimos. Gastar o suficiente, não gastar mais que você ganha, você vai ser feliz assim. E a felicidade que o mundo oferece, na maioria das vezes, está baseada na circunstância da vida e em coisas externas ao homem. Perceba, tudo isso que eu disse aqui são coisas externas, né? E é por isso, então, que o salmista Davi, no Salmo 62, ele exclama: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem minha esperança. Perceba, tudo isso que eu disse aqui, viver uma vida simples, que o mundo prega, e você vai ver isso, digita lá no YouTube e você vê isso, como ser feliz. Você não precisa de muita coisa. Você não precisa trabalhar para ganhar dinheiro, né? Você precisa trabalhar com amor. E o dinheiro é o resultado do seu trabalho. Veja, o humanismo secular prega isso. O salmista aqui ele deixa claro que somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Ele não espera nos últimos recursos, a moda mais atual que vai resolver o seu problema do pecado, seus problemas emocionais. Mas ele espera somente em Deus. Ele deixa claro que somente em Deus, não é Deus e mais alguma coisa. Às vezes as pessoas ficam frustradas, né, quando você diz que você precisa de Deus. As pessoas dizem, eu sei que Deus é importante, Jesus é importante, mas eu preciso também disso, eu preciso também daquilo, eu preciso de um relacionamento, eu preciso de um trabalho melhor, eu preciso de uma casa melhor. E essas coisas não são pecaminosas, né? Mas o problema está no nosso coração. Qual a intenção do nosso coração? O nosso coração não está contente com as coisas de Deus. Nosso coração vive preocupado com as coisas. Mas o salmista diz lá no Salmo 62, verso 5, é somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. O segredo da felicidade, então, meus irmãos, em primeiro lugar é saber onde você vai encontrar ela, que é em Deus. Primeiro, a felicidade real e não aparente.
Quando vemos o ímpio com suas riquezas e sua aparente felicidade, lá como nós vemos lá Asaf invejando os ímpios, no Salmo 73, não podemos contemplar o seu interior. Você não sabe o que se passa no coração do ímpio. E até mesmo nos esquecemos do seu final, como ocorreu com o salmista lá no Salmo 73. No final, Asaf, depois de ter invejado os ímpios, vendo que eram saudáveis, pessoas que tinham recursos, ele chega à conclusão que o final deles é triste, é terrível. E ele estava então no templo, na casa de Deus, e ele viu qual é o final dos ímpios. A felicidade que Deus nos dá está presente mesmo no meio das maiores dificuldades, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versos 7 a 18, quando o apóstolo Paulo fala também sobre os sofrimentos que ele estava passando, que é possível se gloriar então nos sofrimentos por causa de tudo aquilo que acontecia com ele, nos sofrimentos, Deus estava no controle. Então, nos entristecemos quando as circunstâncias adversas nos cercam, como todo ser humano vai ficar triste. Entretanto, podemos estar capacitados por Deus para mesmo nessas ocasiões nós mantermos esse contentamento, porque você tem aprendido a viver contente, como ele diz, verso 17, 18. Então é uma felicidade real, ela não é aparente. Você vai viver uma experiência profunda de felicidade no seu coração, ela não é aparente. Porque se eu estou passando por uma provação terrível, se eu estou passando por uma tristeza terrível, como eu não tenho filhos, mas a perda de um filho, é possível Deus então no coração consolar através do Espírito Santo e derramar da sua graça a felicidade de saber viver contente até mesmo nas circunstâncias mais terríveis da vida. Não estou dizendo aqui que você não vai se entristecer, ficar triste e pensativo, mas saber que você vai estar seguro com seus pés firmes na rocha que é o Senhor Jesus. E um segundo ponto é que existe uma promessa de socorro nas tribulações, nas adversidades. Então, em segundo lugar, nós temos a promessa de que o Senhor Jesus é poderoso para nos socorrer. Como diz em Hebreus 2,18, ele não somente é poderoso, mas conhece todas as nossas dificuldades, sofrimento, pois ele passou por todas as provações, sofreu quando tentado e conhece todas as nossas necessidades. O Senhor Jesus, quando ele se encarnou, o Deus Filho, ele passou por todas as tentações, provações, e ele sabia muito bem o que era isso, humano, como eu e você passar por tudo isso, porém ele não pecou. O crente, quando aprende o segredo, que não é mesmo um segredo propriamente dito, mas algo que está revelado diante de nós, quando ele aprende isso que o apóstolo Paulo nos ensina, quando passa por problemas, ele não vai ser aquele crente que murmura, que sim, sofre, lamenta diante de Deus, mas ele não vive uma vida amarga. As pessoas que estão ao redor não são contaminadas por as suas reclamações o tempo todo, mas, muito pelo contrário, ele vai amar a Deus, glorificar o seu nome e confiar nas promessas, como diz Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Perceba que ele fala, não um socorro presente nas tribulações, mas um socorro bem presente nas tribulações. É um socorro real. Deus, ele nos socorre nas tribulações. Quando manifesta seu descontentamento pelas dificuldades que está no nosso coração, nós devemos fazer através das orações. Aqui em Filipenses mesmo, capítulo 4, se você puder acompanhar comigo, Filipenses capítulo 4, verso 6, diz assim, 6, 7, não andeis ansiosos de coisa alguma,
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E o verso 13, o apóstolo Paulo, perceba, essas divisões que nós temos aqui, é importante eu falar isso, que temos aqui, no original, na língua grega, não tem essas divisões, isso é para facilitar a nossa vida. É uma carta, o apóstolo Paulo enviou uma carta aos Filipenses. Perceba, o tudo posso naquele que me fortalece, está envolvido as coisas que acontecem conosco, inclusive a ansiedade. Não andeis ansiosos, verso 13 ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. E ele fala aqui sobre a paz de Deus. E a paz não é a paz que o mundo dá, como o Senhor Jesus diz isso em João. Mas a paz que ele nos dá é como um guarda. Aqui o apóstolo Paulo ele diz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. Guardará o vosso coração é a ideia. Para os filipenses era muito claro o que significava isso, porque eles viviam debaixo de Império Romano, e eles viam muitos guardas diante nas ruas, com seus escudos, espadas. Então, quando ele lia isso, essa carta, ele estava compreendendo que a paz de Deus é como se fosse um guarda armado no seu coração e que nenhuma ansiedade no coração vai entrar. Então aqui o apóstolo Paulo está querendo dizer, a paz de Deus que excede todo entendimento, difícil de compreender, explicar para as pessoas isso, quando um crente vive isso e aprende a viver contente, ele guardará o vosso coração e a vossa mente. É como se tivesse um guarda no seu coração e visse o medo, o guarda falasse, você não vai entrar aqui não. É a paz de Deus. O mundo não pode dar essa paz. A última moda do mundo não vai resolver o seu problema. Não vai resolver a sua tribulação. Talvez ela vai amenizar por um tempo, por um breve tempo, mas ela não vai resolver, porque a paz que o mundo dá não é a paz que o Senhor Jesus nos dá. Ela não vai guardar o seu coração. Então essa é uma promessa de socorro. A paz também que excede todo entendimento, ela vai guardar. Ela vai servir como um guarda no seu coração e não vai deixar nada passar. Não somente o seu coração, como a sua mente. E de onde vem então essa felicidade? Uma pergunta que eu acho que todo mundo vai saber responder aqui. Outro aspecto importante da nossa felicidade é o fato de que ela é obra de Deus. Perceba, a paz é de Deus. Você não vai encontrar paz nas outras coisas, pessoas, a última moda do mundo secular, mas é a paz de Deus. Então, é obra de Deus essa felicidade. E não se trata de uma aceitação passiva de situação em que nos encontramos, mas antes é a certeza positiva de que Deus tem suprido nossas próprias necessidades. Perceba, não é você sofrer de forma passiva, que você está enfrentando sozinho isso, mas a felicidade vem de Deus. Deus tem suprido todas as nossas necessidades. E podemos, então, estar contentes por haver sido satisfeito pela graça de Deus. E a graça de Deus, você e eu sabemos que nós não merecemos ela. Mas, mesmo assim, Deus, pela sua bondade e amor para com seus filhos, Ele pode derramar da sua graça, e em meio às aflições, você pode experimentar da graça de Deus. Ela é produzida em nós através de sua palavra e por uma profunda comunhão entre nós e Deus. E é fruto da ação intensa, como diz lá em Gálatas, sobre o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, é o fruto do Espírito Santo em nós. Mas o problema, meus irmãos, é que às vezes nós tentamos encontrar a felicidade, a paz, no lazer. Nós tentamos encontrar a felicidade e paz nas férias do trabalho somente. Nós
procuramos encontrar felicidade e paz na saúde quando você está doente. Tudo isso nós queremos e não é pecaminoso, mas quando nós buscamos ter paz e felicidade nisso tudo e não em Deus somente, como diz o Salmo 62:5, você vai viver frustrado. Há um pouco tempo atrás, achei muito interessante, né, um insight do pastor José Marbessa, né, que eu sempre acompanho, que ele fala que a fantasia de viver na nossa mente, ela é muito tentadora para todos nós. Porque na nossa mente, as coisas acontecem de acordo com o nosso querer. Então a temperatura, o clima, está de acordo com como eu quero. Os nossos filhos agem como eu quero. Você imagina a maneira como você quer. O seu cônjuge, ele faz exatamente tudo o que você quer na sua mente. No seu trabalho, o seu chefe, o comportamento dele com você é o jeitinho que você quer, porque você sabe que ali é o jeito certo. Os seus pais com você conversam do jeitinho que você quer. As pessoas da igreja agem, se vestem, fazem as coisas como você quer, do jeitinho que você quer, não é? O pastor, ele prega, ele ensina, ele tem a idade que você quer. O conselho, os presbíteros, a diaconia, cada diácono, ele age certinho na sua mente, ó, está agindo dessa forma. Se agir dessa forma, as coisas andam. E tantos exemplos aqui nós poderíamos dar. Por isso, sabe por que na nossa mente isso é muito tentador? Porque na nossa mente você é Deus. Você é soberano. Na sua mente você age como Deus. Você está dirigindo todas as coisas. Os meus filhos, né, o meu cônjuge, o meu trabalho, quanto eu ganho. Ó, tudo assim. Se fosse assim, ó, a minha vida seria perfeita. Isso é tentador, meus irmãos, porque quando Satanás tentou Adão, ele justamente usou isso. Se você ser como Deus, você vai ter tudo. Se você comer do fruto, você vai ser como Deus. E Adão não resistiu a essa tentação. E Satanás coloca isso diante de nós todos os dias. O nosso coração pecaminoso coloca isso diante de nós todos os dias. E se você não saber viver contente, no mundo real, você vai viver frustrado. Porque no mundo da fantasia da sua mente, tudo é perfeito. Mas você sabe que no mundo real não é assim. Então, quando você aprende a viver contente, como o apóstolo Paulo ensina e aprendeu, o mundo real pode estar de cabeça para baixo. Mas a sua paz, a sua esperança está somente em Deus, como diz Davi. A felicidade para Jesus. A alegria do crente que faz a sua felicidade está ainda alicerçada em fazer a vontade de Deus. Salmo 128, verso 1. Romanos 12, 2. Em que o apóstolo Paulo fala sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O cumprir a vontade de Deus não só opera em nós felicidade, mas também a felicidade deriva do fato de estarmos fazendo a vontade de Deus. Quando Ashbel Green Simonton veio como missionário no Brasil, havia uma epidemia de febre amarela. Ele veio com a sua esposa. E sua esposa morreu. E logo cedo. Mas ele sabia o seu chamado. Ele sabia o que ele precisava fazer. Porque a felicidade dele estava a fazer a vontade de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque ele sabia que aquele era o momento chamado, que nós vemos no Novo Testamento, o kairos, quando nós vemos o tempo determinado, o tempo oportuno, o tempo que as coisas vão acontecer. Ele tinha o prazer, então, em fazer a vontade de Deus. Então, nada impedia de ele pregar o evangelho, sair do seu país, da sua cultura,
entre os seus queridos irmãos, amigos, e vir para um lugar, numa época terrível. Mas ele cumpriu o seu chamado, porque ele tinha que fazer a vontade de Deus, ele sabia disso. E hoje nós temos que dar graças a Deus por Ashbel Green Simon e ter trazido o Evangelho. E escolas, Universidade Mackenzie, partiu de Ashbel, recebeu o chamado de Deus e cumprir, mesmo em meio à adversidade, dificuldades, dores. O próprio Senhor Jesus, quando interpretado por seus apóstolos, declarou que o satisfazia era fazer a vontade daquele que o enviou. Às vezes uma outra coisa que eu ouvi, nós perguntamos por que nós oramos se Deus sabe todas as coisas. O Senhor Jesus é Deus, sabia todas as coisas e ele orava. O Senhor Jesus é Deus, sabia de todas as coisas e ele agradecia antes de comer. Ele abençoava. Agradecia e abençoava o alimento que estava diante dele. E ele é Deus, mas ele orava. Diversas vezes ele se retirava no meio para o deserto, para um lugar afastado, para orar a Deus. Antes da sua morte, ele orou a Deus. Depois da ceia, ele abençoou o pão, a comida que estava diante dele, orou a Deus e cantou um hino. Antes da sua morte, prestes a ser crucificado, torturado. E ele fazia a vontade de Deus. E ele é Deus, era Deus e é Deus, e fazia a vontade do Pai. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele foi até o fim. Então, em João capítulo 15, verso 1 a 18, o Senhor Jesus, ele conclui a primeira parte, então, da parábola da videira, ensinando sobre a necessidade de uma comunhão íntima com o Pai e a obediência à sua palavra, afirmando: o meu gozo está em vós e o vosso gozo seja completo. Se você não está nessa videira, se você não desfrutar do contentamento com o Senhor Jesus, você não vai viver em paz. Você vai estar preocupado com todas as coisas o tempo todo, vai dormir pensando, acordar pensando. Mas a felicidade, então, está em fazer a vontade de Deus. Outro ponto que a felicidade independe da dificuldade. Então é possível você estar em dificuldade e estar feliz. A palavra de Deus ainda nos ensina que a felicidade do crente ainda persiste, seja qual for a dificuldade que enfrentamos. Aliás, é motivo de gozo para o cristão o fato de poder passar por tribulações por amor de Cristo. Se você está sofrendo por causa de Cristo, perceba, você está passando por dificuldade e é possível você estar alegre com isso. Isso é loucura para o mundo. Isso é absurdo para o mundo. Mas para o crente, como o apóstolo Paulo ensina, é possível você estar, então, através das tribulações que são passageiras, elas não permanecem para sempre. Deus aperfeiçoa em nós o caráter cristão e nos conduz à maior maturidade cristã. Há uma mulher bastante... ela já faleceu, chamada Elizabeth Elliot. Ela se casou, teve um filho, e o seu marido foi como missionário a uma tribo indígena totalmente afastada. E quando ele e seu grupo de missionários chegaram até aquela tribo, eles foram recebidos a pontapés, pauladas, e foram mortos, porque foram levar o evangelho. Um casamento curto. E ela orou a Deus para que ela ensinasse a ela sobre o porquê passar por aquilo. Logo depois, um tempo depois, eu não sei precisar o tempo, ela se casou de novo
E passou-se um tempo, o marido dela faleceu de novo, o segundo marido, o segundo casamento, por um câncer. E mais uma vez ela teve que saber viver contente debaixo do sofrimento. E ela escreveu um livro muito famoso, né? O sofrimento nunca é em vão. O sofrimento nunca é em vão, porque no sofrimento Deus não te larga lá. Deus está com você aperfeiçoando a sua vida. O sofrimento para o cristão não é uma penalidade, mas apesar das nossas escolhas más, Deus, na sua soberana vontade, no seu controle eterno sobre todas as coisas, que foge do nosso controle, Ele torna aquilo que é mal em algo bom. Vocês se lembram da história de José? José foi medido pelos seus próprios irmãos, jogado numa cisterna, num poço, e eles relatam ao seu pai que José havia sido devorado por uma fera do campo, e José, na verdade, tinha sido enviado ao Egito como escravo. Ele chegou na casa de Potifar, foi acusado de tentativa de estupro, de abuso à sua mulher, que era uma mentira. Ele foi enviado à prisão. E é interessante que cada passagem dessa diz lá, o Senhor era com José. Não sei se vocês se lembram. Deus era com José. E onde ele estava, prosperava. Ele foi na prisão, chegando na prisão, chegou duas pessoas lá também, que fizeram alguma coisa muito ruim contra Faraó. Tiveram sonhos, José interpreta o sonho. Eu não sei quanto tempo José passou naquela prisão, mas para a gente aqui, quando nós lemos, tudo nós sabemos a história, cada ponto, mas para ele, na cabeça dele, eu não sei o que passava. Vem você ser acusado de estupro e você não ter sido estuprador, ou tentado abusar da mulher de Potifar, porque ela era assim, má, e fez uma acusação dessa grave. E ele interpreta o sonho, e depois de muitos anos lá, quando um daqueles que foram readmitidos à presença de Faraó, lembra-se de José que tinha interpretado o sonho, porque Faraó tinha tido vários sonhos, com 7 vacas magras, 7 vacas gordas. E imagine a situação, aquele homem que estava diante de Faraó, que tinha sido solto, livre da cadeia, chegar para Faraó e dizer, lembra, Faraó, quando eu fui preso? Imagine você chegar diante de Faraó e dizer isso. Alguma coisa muito grave que ele tinha feito para Faraó. E falar que aquele que estava preso, sendo acusado de estupro, poderia resolver o problema de Faraó e interpretar o sonho dele. Já me imaginou a situação? Você chegar diante de Faraó e Faraó aceitar tudo aquilo, ouvir aquele que tinha sido preso por fazer alguma coisa má contra ele, uma tentativa de alguma coisa, está ouvindo ele, e essa pessoa falar de outro que tinha sido acusado de abuso contra a mulher de Potifar. Absurdo, né? É que Deus está no controle, meus irmãos. E Faraó aceitou receber aquele que foi indicado por aquele que tinha sido preso por causa de uma tentativa contra ele mesmo, de um cara que tinha sido acusado de estupro, tentativa de estupro, e recebeu aquela pessoa e ele interpretou o sonho e colocou José como governador do Egito. E no final da sua vida, quando os irmãos lá, resumindo, né, estão diante dele, José fala, vocês intentaram mal, porém Deus trocou em bem. Ali José, ele entende no final de tudo, porque lá, diante da situação, imagine, sendo preso, acusado disso, vendido pelos seus próprios irmãos, diante da sua própria casa, como escravo, ele entendeu que Deus, ele era soberano. Apesar dos seus sofrimentos, de tudo que ele passou, as acusações que ele teve contra ele mesmo, ele entendeu que Deus, ele usa o mal para o próprio bem daqueles que amam a ele, para o próprio bem das promessas do próprio Deus. E o que nós aprendemos é então que Deus, ele é soberano. Então, mesmo diante das nossas escolhas más, sendo filhos dele, ele vai usar aquilo para aperfeiçoar a nossa vida
e fazer tudo para que o nosso coração seja moldado e que possamos ser, dia após dia, mais semelhantes a Cristo nos sofrimentos e assim honrá-lo, glorificá-lo e ver contente em toda e qualquer situação, como diz o apóstolo Paulo. E qual o caminho para o contentamento? O caminho para chegarmos a uma vida de contentamento, onde a alegria da vida cristã pode ser gozada independentemente das circunstâncias em que vivemos, passa pelo aprendizado de alguns princípios bíblicos. O primeiro aprendizado é negue-se a si mesmo. Você chega um ponto na nossa vida, meus irmãos, que você vai tentar de tudo para resolver o seu problema. Mas aquele princípio que o Senhor Jesus nos ensinou, se alguém quer vir após mim, mandamento, melhor dizendo, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. A vida cristã é vida de renúncia. Você precisa negar você mesmo. Você precisa deixar de você mesmo viver para você mesmo. O mundo oferece muitas coisas, e a negação, muitas vezes você deve negar então esses muitos prazeres que o mundo oferece. Nós temos em Jesus o exemplo maior de renúncia. Apesar de toda a sua renúncia, ele declara que o seu prazer estava em fazer a vontade do Pai. Existe um teólogo chamado Jeremiah Burroughs, que diz: à medida que nos aproximamos do modo como Cristo viveu, mesmo em meio aos sofrimentos, seguindo o seu exemplo de abnegação, mais seremos felizes. Você negar a si mesmo é totalmente o que o mundo prega ao contrário. O mundo fala, siga o seu coração, não é? Quando você está em dúvida, siga o seu coração. Eu fiz o que o meu coração mandou. Você ajudou uma pessoa, entrou num relacionamento, eu fiz o que o meu coração. Você vai ver isso, a celebridade dizendo, eu fiz o que o meu coração mandou, eu senti no coração. Mas Jeremias fala, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E o Senhor Jesus fala, negue-se a si mesmo, não siga o seu coração é terrível. E às vezes você vê isso na frase em camiseta, siga o seu coração. É isso que o diabo falou e fala a todos nós. Siga a sua vontade. Está em dúvida? Faz o que o seu coração está mandando. Primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, viver na dependência completa de Deus. E isso é uma das coisas mais difíceis. Sem Deus, nada do que fazemos pode nos satisfazer completamente. Isaías capítulo 55, versos 2 a 3. O apóstolo Paulo nos ensina que o desenvolvimento da nossa salvação se dá com temor e tremor, dentro da compreensão de que é Deus quem efetua tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Às vezes nós não entendemos como Deus, na sua soberana vontade, age, e mesmo assim nós, nas nossas próprias escolhas, agimos também com a nossa responsabilidade humana, como essas coisas caminham juntas. Nós não sabemos e ninguém sabe explicar isso, mas o que a palavra de Deus nos ensina é que, apesar de nós fazermos as nossas escolhas, apesar do mal do mundo, Deus ele é soberano sobre todas essas coisas. Foi essa conclusão que Abacuque chegou. Quando ele clamou a Deus clamou a Deus pedindo que Deus socorresse o seu povo debaixo de uma situação de injustiça e tudo estava virado nos avessos, mas Deus, ele disse que estava levantando um exército mau, os caldeus, que são os babilônios, terrível, e que depois ele usar esse exército mau que ele estava levantando, o próprio Deus, para destruir o seu próprio povo, para levar cativo a Babilônia, ele ia destruir esse exército mau porque eles eram responsáveis pelas suas ações. E isso é difícil nós compreendermos, encaixarmos as coisas. Deus sendo justo, bom, soberano, usando um exército mau, preparando o exército mau para destruir o seu próprio povo. Mas, quando nós vivemos a dependência completa de Deus, nós vivemos pela fé. E foi isso que Abacuque chegou. O justo viverá pela sua fé, não é por aquilo que ele tem visto, olhado, mas ele vive pela fé. O cristão deve viver pela fé. E não há felicidade verdadeira fora da dependência da vontade de Deus. Não há.
Existem tentativas que as pessoas acreditam sejam bem-sucedidas muitas vezes, mas acredite, não há felicidade verdadeira fora a dependência da vontade de Deus. Não há felicidade verdadeira com um salário melhor, com um casamento dos seus sonhos, com os filhos que agem de acordo com a sua vontade, na mente, na fantasia da sua mente. Não há. Mas a boa, perfeita graça de Deus, ela é soberana sobre até mesmo as circunstâncias mais terríveis que você possa imaginar. Não há felicidade verdadeira fora da dependência da vontade de Deus. Buscar a satisfação de Jesus. Há um cântico que diz: satisfação é ter a Cristo. Muito antigo, né? Você deve conhecer. Não há melhor prazer já visto. Satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Para o homem, as figuras que melhor caracterizam a satisfação humana é o alimento, pão e água. E aqui você pode incluir qualquer almoço, dos seus sonhos, aquele lanche. Utilizando essas figuras, o Senhor Jesus ensina que somente nele encontramos completa satisfação para as nossas vidas. João capítulo 6, verso 51. Nós lemos aqui no início da manhã, e fala: trabalhar não por aquilo que perece. O Senhor Jesus fala. Ele diz, ele é o pão da vida. Mas a satisfação, então, nossa, contentamento está no Senhor Jesus. Porque, às vezes, meus irmãos, quando nós falamos que a satisfação está em Deus, parece ser muito genérico, porque o judeu ortodoxo, que não crê no Senhor Jesus, ele vai falar que a sua alegria está em Deus. Mas se falar, Jesus Cristo, ele é o Messias, o pão que desceu do céu, que dá a vida, sem ele você não vai ter acesso a Deus, ele vai dizer, isso é um absurdo. O Messias ainda virá. Então, esse judeu está vivendo um contentamento, felicidade enganosa, porque o que o Senhor Jesus ensina é que ele é o pão da vida. Então, por isso que um judeu, ele precisa ser convertido e se tornar cristão. E é isso que nos diferencia das outras religiões, até mesmo aquelas que falam que creem em Deus. Porque você pode perguntar para um ímpio, você crê em Deus? Uma pessoa que tem qualquer denominação aí, denominada entre aspas cristã, e fala, acredito em Deus. Mas você acredita na Bíblia? Algumas partes. Algumas eu acho meio absurdo. Você crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou? Aí é demais, né? Eu creio em Deus, que existe alguma coisa. Perceba, a satisfação dele não está em Deus, não está em o Senhor Jesus. Está na sua própria mente, porque na mente dele, Deus é isso, aquilo, ele age dessa forma, ele não tem nada a ver com os problemas do mundo, a maldade, ele não está no controle, isso aí é coisa do homem, né, que as pessoas dizem. Deus ele é bom, justo, eu pago as minhas contas, os meus impostos, qual o problema de eu viver assim? Inclusive, né, eles dizem, não me julgueis, porque eu sei que na Bíblia está escrito, não julgueis, né, totalmente fora de contexto. E as pessoas, na verdade, estão querendo dizer, deixa eu viver da forma que eu estou vivendo. Né? E por último, então, meus irmãos, o nosso alvo deve estar posto no reino de Deus. Somente forasteiros neste mundo, como Abacuque diz, capítulo 11, versos 13 a 16, na medida em que vivemos essa realidade cristã, nossos alvos e objetivos tendem a mudar de direção e propósitos. Se você fugir, que você está vendo para o reino de Deus, logo você vai fugir do caminho. Você vai estar procurando soluções humanistas mais atuais, que estão mais à moda, para tentar resolver os seus problemas com o seu coração, a sua mente. Assim, passamos a nos preocupar com o tesouro ajuntado nos céus, onde a ferrugem e a traça não destrói, nem o ladrão rouba. Quando o seu foco é o reino de Deus, você começa a não olhar para este mundo, mas para as coisas celestes, coisas celestiais, onde o ladrão não rouba, a traça não destrói. Encaramos as lutas da vida como bom soldado que participa dos sofrimentos como soldado de Cristo, como diz a carta do apóstolo Paulo
a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versos 3 a 5. Longe de sua pátria, sabe que o conforto final, isso é uma palavra de consolo, meus irmãos, será gozado no momento que regressar à mansão celeste. E esse gozo em Deus, elas vão ser acrescentadas na nossa vida dia após dia. Todas as coisas, diz a palavra do Senhor, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Todas as coisas? Todas as coisas. A cada instante, Deus tem nos cercado de toda sorte de bênção. E toda a criação, a vida, a proteção, especialmente a salvação em seu Filho Jesus Cristo. Todas essas coisas que Deus fez levam-nos a compreender que Ele é bom, e mesmo em meio às dificuldades, podemos ter gozo em paz e paz. E devemos chegar à conclusão, então, que todos nós já aprendemos, estamos carecas de saber, é compreender que Deus, Ele está no controle do universo. Que realmente Spurgeon fala mesmo, o Charles Spurgeon, né? Ele fala que Deus, cada poeira, cada átomo, Deus está no controle. Cada situação acontece no universo que nós nem sabemos que está acontecendo. Deus está no controle. E às vezes nós achamos que a nossa situação, o sofrimento, Deus não está. A ação de Deus ela é completa no mundo, no universo. Deus controla Satanás e os seus anjos caídos. Deus controla os seus anjos que o servem. Deus controla o ímpio. Deus controla a minha, a sua vida. Deus controla os crentes. Deus controla a igreja. Deus controla os acontecimentos por aí no mundo afora, a política. Deus controla as guerras que estão por vir. Deus controla todas as coisas. Em Lucas capítulo 12, versos 6 e 7, Mateus 6, 25 a 32, nós encontramos promessas de Deus. Que Ele vai cuidar e ter um cuidado especial para conosco na sua condução de cada detalhe da criação. Não temos um Deus distante que depois de ter criado tudo, assentou-se e ficou lá. Mas Deus está presente conosco. Você vê isso no Antigo, no Novo Testamento, na sua vida diária. A conclusão é: a verdadeira felicidade está desvinculada de qualquer circunstância ou bem material. Isso nós devemos aprender. Que o mundo, ele pode oferecer essas coisas, e buscam essas coisas, mas apesar dessas coisas, Deus pode trazer felicidade ao nosso coração. E ela depende exclusivamente de Deus, que aplica em nossos corações na medida que fazemos a sua vontade. Então não pare. Talvez isso possa custar a sua vida, possa custar perdas na sua vida, como foi com Ashbel Green Simonton, sofrimentos, acusações, como foi com José, até a morte, como foi com o apóstolo Paulo. Nós podemos, na prática da vida cristã, gozar de pleno contentamento, mesmo sofrendo por Cristo, mesmo em circunstâncias adversas, porque são passageiras, mesmo nas provações que nos edificam e aperfeiçoam o nosso caráter cristão. E essa é a palavra de consolo, meus irmãos. O Senhor Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias até o final dos séculos. Não dependa do seu trabalho somente, colocando o seu coração, os seus desejos. Não tente agradar as pessoas se isso custar desobedecer à vontade de Deus, princípios. Algumas pessoas sabem que bajular talvez o chefe, fazendo coisas que não agradam a Deus, vão conseguir permanecer no emprego e conseguir até mesmo cargos melhores. Mas aquele que serve a Deus, vê que em Cristo ele é satisfeito, você pode perder o seu emprego, você não conseguir aquela promoção tão almejada,
mas você vai saber viver contente em toda e qualquer situação. Quando vocês colocar em pé, vamos encerrar esse momento, agradecendo a Ele por estudo da sua palavra. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o Senhor pelo estudo da sua palavra. Sabemos que quão difícil é, Deus, saber viver pela fé em contentamento com o Senhor. Mas nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos dê um coração puro, uma mente pura, e que o Senhor nos ajude a viver apenas pelos mandamentos, princípios da sua palavra, a viver fazendo a sua vontade, independente das circunstâncias, Deus, terríveis que podemos, estamos ou ainda vamos passar a Deus e viver, mas nos ajude a viver pela fé. Nos ajude a viver por vista, pelo mundo que está ao nosso redor, indo contra Deus, a sua palavra, mesmo dizendo, Deus, que acreditam no Senhor. Mas nos ajude, a Deus, a viver plenamente satisfeito no seu Filho Jesus Cristo, a nos alimentar do pão da vida, que é o Senhor Jesus. E o Senhor nos perdoe, Deus, por falharmos. E que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos ajude a viver daqui para frente, para a glória e honra do seu nome, independente daquilo que venha acontecer conosco. Independente das perdas, independente do sofrimento, da escassez, mas nos ajude a viver pela vontade e para o Senhor. Pela vontade do Senhor, para o Senhor, e nos fazendo, Deus, crescer no reino do Senhor dia após dia. E dizer a Deus, como o apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece, seja em escassez, em abundância, sofrimento, honra, seja Deus em humilhação, mas tudo nós podemos passar, porque quem nos fortalece é o Senhor. Nos ajude, a Deus, a viver dessa forma. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus, a Deus, também nos ensine a orar como ensinou no passado os seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Bom dia a todos. Até às 18h30 para o culto à noite.